Café com Semi de número 153. O tema é Preceptores 3, aulas práticas. Então hoje o tema é aulas práticas. O som e o áudio tão bons. Aqui meu livro, Crônicas de 12 em 12 horas. Já está lançado. Quem não comprou, não compra mais. Brincadeira, claro que compra porque está longe de esgotar. Enfim, quem tiver interesse pode mandar uma mensagem inbox que eu mando o link. E todos os livros vendidos essa semana irão com dedicatória, não só minha, mas de parte dos meus filhos, né? Não todos também, porque alguns não escrevem, só rabiscam, né? O que eu ia falar também? Antes de falar sobre aula prática, eu acho importante falar um pouco sobre metodologia. Metodologia é igual televisão. Metodologia é igual Instagram. Metodologia é igual, sei lá, qualquer objeto, entre aspas, que não é nem boa nem ruim em si, né? Você para pensar, televisão é ruim? A televisão em si, ela nem é ruim, nem ela é boa, nem boa. A forma como você usa que pode ser ruim ou boa. Então, quando você fala que a melhor metodologia é tal, ou a melhor metodologia é a outra, no final das contas, você está ali falando de uma questão absolutamente abstrata, porque um professor ruim com uma metodologia boa, ele vai continuar sendo um professor ruim. Assim como um bode de terno da Armani, nem sei se Armani é uma marca boa, mas um bode de terno, ele continua sendo um bode, né? Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Quando se fala em metodologia ativa, né, se ativa no cérebro e no coração das pessoas uma série de sentimentos, como se metodologias ativas de ensino fossem algo mais moderno, né? Como se metodologias ativas de ensino fossem mais justas e colocassem o aluno numa posição que é melhor para ele, né? Quando a gente fala o contrário de ativo, a palavra é passivo, né? De modo geral, quando você fala o aluno ele é passivo, a conotação é ruim, né? E, na verdade, a gente está falando do campo dos sentimentos e das sensações, né? A gente não pode levar isso em consideração do ponto de vista objetivo, né? Porque um bom professor ele é capaz de dar uma aula expositiva muito boa e conseguir fazer com que o aluno compreenda aquele conteúdo, né? Entenda o que foi falado e que saia da aula até inspirado, né? A estudar, sabendo o que tem que estudar, né? Ao contrário, um PBL, por exemplo, com um preceptor ou um professor ou um facilitador, que é um termo que eu detesto, né? Porque eu não sou facilitador, eu sou dificultador, né? No final das contas, porque o que eu faço é difícil mesmo. O que eu faço, eu venho me preparando há 25 anos quase, então não tem como eu facilitar nada para ninguém. Então eu não sou um facilitador, eu sou um dificultador, né? E os meus alunos sabem disso, eu não tenho interesse nenhum de facilitar nada, mas sim de encurtar o caminho, né? Eu já falei isso algumas vezes. Um professor de verdade, o que ele faz é encurtar o caminho, né? Um professor de verdade, ele produz conhecimento para si próprio, né? E a partir desse conhecimento produzido para si próprio, ele encurta o caminho daquele que ainda não aprendeu com ele, né? E aí, a partir daí você tem essa roda, né? Esse eixo, que é o eixo da transmissão de conhecimento, né? Mas, enfim, uma metodologia ativa com um professor que não tem experiência com o P, por exemplo, num PBL, né? Se você pega um facilitador que não tem a menor experiência em resolver o problema em questão, ele vai usar uma série de técnicas, uma série de métodos para estimular uma conversação entre pessoas que também não têm a menor noção do problema, né? Entre ineptos, né? Pessoas que não conhecem, não sabem do que estão falando. E aquela aula ela fica extremamente dinâmica, ela fica extremamente superficial, ela fica extremamente rasa, extremamente confusa,
ainda que você tenha a sensação de que discutiu temas de alguma relevância, né? E vira uma zona completa, né? Então, quando você fala de metodologia, né, você pode pegar uma metodologia que, em tese, ela é muito boa quando aplicada por bons professores para bons alunos, que é a história, por exemplo, de uma série de metodologias ativas que a gente conhece. Essa metodologia ela fica muito ruim quando aplicada por professores ruins, né? Que estão ali com o objetivo de, por exemplo, baratear o curso, né? Porque, enfim, às vezes você pega um professor novato que não tem experiência nenhuma em docência, em atividade prática, e coloca para dar aula. E aquilo ali, enfim, às vezes é mais fácil fazer uma metodologia ativa, já que todo mundo fala, né? Eu já escutei isso, né, que, em aula, né? Que o professor e o aluno não tem muita diferença, né? Tem uma resposta muito boa para isso, né? Quando alguém falar assim, não tem diferença entre professor e aluno, a primeira pergunta que tem que sair é assim, então por que o professor recebe um salário? E o aluno não, né? O aluno paga. É a primeira coisa, né? Quando alguém chega, algum professor fala, não tem diferença entre a gente e tal, enfim, a gente está aqui para trocar conhecimento, a primeira coisa que tem que falar é assim, então por que você é pago para isso, né? Já que não tem diferença. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão da obsessão pela metodologia, né? E principalmente aluno, né? Que aluno, além de não entender nada do que está sendo estudado, também não entende nada de metodologia. E é muito comum o aluno também se prender muito à sensação despertada pelas coisas, né? Aluno é assim, né? Aluno jovem, né, principalmente, né? Ele se encanta pelos sentimentos despertados. Então, um professor um pouco mais delicado, um pouco mais dócil, né, que fala de maneira almofadada, às vezes vira o querido, né? No final das contas, ele está ali, né, te escorando com almofadas para você ir pro buraco, né? E, sinceramente, né, vocês têm que ter alguma perspicácia para identificar quem são essas figuras, né? E pular fora delas. Mas beleza. Vamos falar de aula prática de medicina, né? Já tendo essa pequena introdução sobre a minha opinião, né, em relação à metodologia. Então, metodologia, televisão, celular, não é bom nem ruim em si, né? São coisas. E dependendo da forma que você usa, né? E eu não tenho a menor dúvida também que o ensino depende do professor, pô. Não depende do aluno, né? Depende do professor. Um professor muito bom é capaz de jogar muita gente para cima, entendeu? Muita gente para cima. Um professor muito ruim, ele não consegue pegar alunos bons e jogar esses alunos para cima. Esses alunos vão ter que se desdobrar para subir. Só que tem esse problema que eu falei, né? Um bom professor é aquele que produz conhecimento para si mesmo e depois ele caridosamente entrega esse conhecimento para os alunos. Isso que um professor faz, né? Um professor é inquieto, um professor ele tem que ter ali sempre um calo apertando, né, no que diz respeito ao que ele ensina e o que ele faz na vida dele. Mas a aula prática, então, vamos lá. Existe um tipo de aula prática de medicina. Um tipo, mas nenhum outro. Eu vou explicar direitinho. É claro que existem vários tipos de aulas práticas em curso de medicina, mas a aula prática de medicina só existe um modelo, que é um professor / preceptor que saiba o que está fazendo, né, com um grupo de alunos, atendendo um paciente que tem um problema que esse professor não conhece de antemão. Tá? Isso é uma aula prática de medicina. Tá? E aí sim, a partir dos dados coletados por esses alunos em seus diferentes níveis no processo acadêmico, né, esse professor vai então emitir um parecer, dar uma opinião, propor enfim, uma conduta e criar uma pauta de estudo. Tá? Essa é a única maneira de... isso é aula prática de medicina. Tá? Quando você pega ali um professor ou um preceptor que passa nas enfermarias, fica conhecendo dos casos e manda o aluno colher a história daquele paciente que uma estenose aórtica, sabe? Que foi internado com síncope, né? Isso não é aula prática de medicina. Pode ser aula prática de habilidades, pode ser aula prática de, sei lá, de ausculta cardíaca, pode ser aula prática de, sei lá, de anamnese. Tudo bem, isso existe. Eu dou aula prática de anamnese também, eu corrijo anamnese em sala de aula toda quarta-feira. Tá? Mas aula prática de medicina, né, não é isso. Então,
o preceptor ele tem que ter noção do que ele está fazendo. Tá? Um preceptor de internato, por exemplo, ele precisa estar inserido num ambiente de prática para se colocar... Estava correndo, meu cabelo está molhado. Um professor de internato ele precisa estar inserido num ambiente de prática para ele poder se colocar em situações com pacientes que trazem um problema que ele não conhece. Tá? Na enfermaria, por exemplo, você pode perguntar assim, mas e enfermaria que o paciente está internado 1, 2, 3, 4, 5 dias? Tudo bem, mas cada dia é um dia. De hoje para amanhã, alguns exames, uma conduta foi traçada hoje, no round, na beira-leito, uma proposta foi dada, e alguns exames, por exemplo, foram solicitados, de repente o resultado do exame chega amanhã, o aluno se depara com esse resultado de exame antes do professor. Tá? Esse aluno vai olhar, vai raciocinar, vai passar o caso para o professor, vai discutir, vai resumir, vai sintetizar o que ele viu, e a partir dessa síntese vai propor uma conduta, e o professor está sabendo daquilo na hora. Tá? Eventualmente o professor pode até saber antes daquilo, tá? Mas é algo dinâmico. Assim como numa emergência, num posto de saúde. Né? Então, isso é aula prática. Qual que é o problema do aluno que não entende o que é uma aula prática de medicina e uma aula prática de habilidade? E qual é o problema do professor que também não entende? Vira uma situação fake, né? Uma situação absolutamente artificial. Por exemplo, aquele interno que o preceptor fala assim, o professor fala, vai lá no leito 9 auscultar um coração, o professor já sabe, TT, meu querido Estevão, meu residente, eu tive o melhor preceptor de clínica médica do Brasil na residência. Não é do mundo, não, cara? Por que do Brasil? Enfim, tô com saudade de você, cara. Os meus residentes, eles somem, aí eu que procuro eles, entendeu? Eu que mando mensagem pro Estevão, perguntando como é que ele tá, aí ele fala, aí depois não responde mensagem, aí passa um tempo, eu mando mensagem de novo e fica aí, essa bagunça aí, né? Mas beleza. Então, qual que é o problema de uma aula prática que o professor chega pro aluno e fala, vai lá auscultar o coração, cara? Primeiro, fica hiperinsuflada, né? Hiperinsuflada não, fica assim, a ausculta cardíaca ela fica hiperinflada, né? O aluno ele já vai para a beira do leito pensando que ele não sabe auscultar um sopro, né? Ele já vai lá imaginando o que ele vai encontrar, ele vai botar o esteto, não vai entender nada, o professor vai chegar, vai dizer, olha só, é esse barulho aqui que é assim, assim, assado, o aluno continua sem entender nada, e dependendo do aluno, passa 2 minutos, ele vira para o outro, fala assim, vamos lá escutar o sopro, e mesmo sem entender, diz para o outro que entendeu, e ainda posa de mediquinho precoce, né? Então isso acontece também, né? Quando na verdade, né, por exemplo, uma ausculta cardíaca, um preceptor, ele tem que ter muito claro na cabeça dele se o aluno aprendeu a identificar B1 e B2. Se ele identifica B1 junto com o pulso, se ele ausculta ao mesmo tempo que ele está palpando o pulso, a gente vê que às vezes o aluno não faz isso. Se ele consegue definir qual que é a B1, qual que é a B2. Se ele consegue definir se B1 é um som único ou um som duplo. Se ele consegue definir se B2 é um som único ou um som duplo. Se ele consegue perceber que existe um espaço entre B1 e B2. Se ele consegue perceber que existe um espaço entre B2 e B1. Se ele consegue definir se esse espaço entre B1 e B2 é silencioso ou ruidoso. Se ele consegue definir se esse espaço entre B2 e B1 é ruidoso ou silencioso. É assim que começa um treinamento de habilidade à ausculta cardíaca. Né? E isso tem que ser ensinado antes do aluno chegar na prática e botar o esteto para ouvir um sopro. Senão ele não vai entender. Né? Então, isso é importante, que tenha muito, muito bem definido, né, o passo a passo. Né? O que o aluno aprende no 4º período, o que ele aprende no 5º período, no 6º, no 7º, no 8º, para ele chegar no internato. E aí sim ele ter uma noção, né? O preceptor tem que ter uma noção do que ele pode perguntar. Porque o que pode acontecer também é esse preceptor que não tem essa noção, né, dessas diferenças
né, entre o que é uma aula prática e o que é uma aula de habilidade, dele fazer uma pergunta que o aluno não entendeu a pergunta, e ele sai achando que os alunos são ruins, e ele também não sabe o que ele está ensinando. E vira um negócio ali absolutamente fake, né? Absolutamente fake, onde ninguém sai ganhando nada daquilo. Isso é muito ruim. Quando um preceptor entende o que é uma aula prática, o que é uma aula de habilidade, sabe que habilidades o aluno já deveria ter desenvolvido, ele pode inclusive responsabilizar esse aluno, né, pelo que ele não sabe e pelo que ele sabe. E o aluno pode também ser responsabilizado de forma muito clara pelo que ele sabe e pelo que ele não sabe. O que é fundamental também, né, para o aluno. O aluno precisa ter muito claro o que é a responsabilidade dele. Porque senão, de forma simétrica, né, aquele professor que está falando que o aluno é ruim, tem um aluno falando que ele é ruim, que o professor é ruim também, né? E vira aquela competição, né, dentro do ambiente de ensino, né? Isso é ruim mesmo, porque assim não se ensina. Então, resumindo, né, metodologia em si é que nem o quê? É que nem televisão, é que nem celular, não é boa nem ruim. Ruim é bom ou ruim pode ser a maneira com que você usa. Então isso é importante, né? A aula prática de medicina sempre vai ser um professor ou um preceptor experiente em medicina, né, atendendo um aluno, atendendo um paciente que ele não conhece o problema, ao lado de alunos que conseguem, em diversos graus de complexidade, fazer uma síntese do que viram, né? Felipe Galdino, meu colega de turma, e aula ruim, é culpa do professor ou do aluno? Sei lá, cara, não entendi o que você está perguntando. Você é muito doido, né, cara? Até hoje. Felipe Galdino é bem doidão, meu amigo oftalmologista da faculdade. Ele tá aí para não mentir as coisas que eu falo. Ele conviveu comigo durante alguns anos na faculdade. Enfim, pode falar o que ele quiser. Algum comentário, alguma pergunta? Normalmente, quando eu fico em silêncio, as pessoas retêm mais a atenção. Aí eu paro de falar e vai aumentando o número de pessoas na live, né? Isso é uma curiosidade. Então, aproveitar aqui que está no final, mostrar o meu livro, que foi lançado. Quem quiser, todas as aquisições dessa semana virão como dedicatória e com uma pele de cobra. A minha cobra trocou de pele. Eu até postei nos stories ali. Eu vou cortar um pedaço da pele e botar dentro do livro para você, quando estiver lendo, né, de repente se deparar com uma pele de cobra. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava pensando se de repente a gente não vai botando umas surpresas dentro do livro. Sei lá, uma pele de cobra, pelo do porco, né? Para quem quiser. E de repente cada um escolhe alguma coisa daqui de casa para vir dentro do livro. Mas a pele de cobra é verdade. Vejam lá nos stories, e quem já pediu o livro, só botar sim ou não, se quer receber um pedaço de pele de cobra ou não, uma jiboia. A Amanda tá rindo aí. A Amanda acho que ela quer. Enfim, é uma jiboia que eu crio aqui em casa, legalizada, né? Só tem um problema, ela come rato, né? Olha lá, já tem gente gostando da pele de cobra. Tem um problema que a jiboia come rato e as pessoas ficam escandalizadas com isso, né? Como que eu tenho coragem de dar um rato pra jiboia, né? Aí eu explico, se ela comesse brócolis, eu daria brócolis, mas ela não come brócolis. Eu tentei dar brócolis para ela, não come, só come rato, não tem que dar rato. Então, quem quiser o livro, Cássia falou, se quiser pele de cobra, é só falar, eu quero. Já está toda cortadinha assim, são 3 metros de pele, tem pele de cobra para todo mundo, eu vou cortar e botar. É uma recordação, é muito pessoal. Acho pouco provável que vocês consigam ter um livro que venha com pele de cobra. E se vocês não gostarem do livro, pelo menos um pedaço da pele vocês adquiriram. A Amanda tá falando que é o melhor marketing, será? Bom, valeu galera, um abraço, até mais.